Salve, nação remista! Hoje a gente vai conversar sobre notícias quentíssimas que envolvem o nosso querido Leão Azul, que deixa qualquer torcedor com o coração acelerado. A temporada de 2025 foi intensa, cheia de altos e baixos, mas principalmente cheia de aprendizados e conquistas que agora estão pavimentando um futuro promissor para o clube do Remo. O primeiro ponto que merece destaque é o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, algo que parecia distante para muitos, mas que se concretizou graças a um trabalho sério, organizado e, acima de tudo, fundamentado em planejamento e dedicação. É impossível não lembrar de como a trajetória até aqui foi árdua. Houve momentos de frustração, fases em que o desempenho em campo deixou a desejar e parecia que o acesso seria apenas um sonho distante, mas o clube mostrou resiliência. E é exatamente nesse ponto que a gente precisa reconhecer a importância de decisões estratégicas que mudaram o rumo do Leão Azul. Quando a equipe ainda estava sob comando do treinador anterior, muitos começaram a questionar o rumo do time, afinal, as chances de acesso eram mínimas. Mas a chegada de Guto Ferreira mudou completamente a perspectiva. O trabalho dele foi praticamente milagroso. Recuperou a confiança do elenco, organizou o time e trouxe resultados que pareciam impossíveis até pouco tempo antes. Em apenas 10 jogos, o Remo conquistou vitórias importantes, 2 empates e sofreu apenas uma derrota em circunstâncias desafiadoras. Esse desempenho não foi por acaso, foi fruto de estratégia, conhecimento e de uma gestão que soube identificar os pontos fracos e corrigir rapidamente. E não se trata apenas de falar sobre vitória dentro de campo. O trabalho de bastidores também foi fundamental. O clube sempre contou com um bom elenco, mas faltava alguém que soubesse potencializar o talento disponível. Guto conseguiu exatamente isso. O mérito do acesso é indiscutivelmente dele, mas é também resultado de uma sinergia entre diretoria, comissão técnica, atletas e torcedores que não pararam de acreditar. E a torcida, claro, teve papel central. A pressão saudável e o apoio incondicional da nação remista foram fundamentais para que o Remo mantivesse o foco e a determinação durante a reta final da Série B. E não é apenas sobre acesso. O clube do Remo está vivendo um momento de transformação estrutural, especialmente em relação ao centro de treinamento em Oteiro. Há muito tempo se fala sobre modernização e investimentos, mas agora as coisas estão realmente caminhando para acontecer. Com a nova parceria que está sendo formada, ainda que não oficializada, o projeto do CT promete trazer melhorias significativas, incluindo campos modernos, novos alojamentos, academia de alto nível e estrutura para atletas da base e do futebol feminino. É um passo gigante para o clube, porque não é apenas sobre competir, é sobre criar condições para que o futebol do Remo evolua de forma sustentável e estruturada, evitando os erros que outros clubes cometeram ao subir para a primeira divisão sem preparo adequado. E essa estrutura não beneficia só o futebol profissional, mas toda a comunidade remista e até mesmo o distrito de Oteiro, que tende a crescer e se desenvolver com a presença de um CT moderno e bem planejado. A expectativa é alta, e o planejamento para a próxima temporada já está em andamento. A diretoria tem se reunido constantemente para alinhar contratos, renovações e estratégias de captação de talentos. Alguns atletas já renovaram, outros estão prestes a assinar novos acordos, e a intenção é montar um elenco competitivo para enfrentar os desafios da Série A do Campeonato Brasileiro. Essa é a prioridade máxima, garantir que o Leão Azul tenha condições de brigar de igual para igual com os grandes, mantendo a tradição e a força do clube, sem cometer erros que já vimos em outras equipes que subiram e logo voltaram à instabilidade. Além disso, a reformulação do programa de sócio-torcedor também está em pauta. A ideia é oferecer um produto moderno, acessível e que permita que cada vez mais torcedores se sintam parte do crescimento do clube, participando ativamente da construção de uma nova fase para o Remo. Todo esse movimento demonstra que o clube não está pensando apenas no momento, mas sim em consolidar um projeto sólido e duradouro, algo que vai muito além de resultados imediatos em campo. O clube do Remo mostra que está se preparando para os desafios futuros, investindo em estrutura, gestão e planejamento, e isso é motivo de orgulho para toda a nação azulina. E mesmo diante de críticas e questionamentos, principalmente daqueles que têm uma visão limitada sobre o que realmente acontece nos bastidores, o clube mantém o foco e segue avançando.
É importante entender que o trabalho aqui não é apenas para passar pano ou para agradar alguém, é para analisar, criticar quando necessário e, acima de tudo, valorizar as conquistas reais. Cada decisão tomada, cada renovação de contrato, cada obra que avança no CT, tudo isso tem impacto direto na performance do time e na experiência da torcida. O acesso à Série A é só o começo de uma nova era. O Remo, que já enfrentou momentos difíceis, mostra hoje que pode competir em alto nível, com estrutura, planejamento e inteligência, provando que, quando há compromisso sério, os resultados aparecem. A modernização do CT é uma peça-chave nesse quebra-cabeça. Ter um espaço adequado para treinar, formar atletas e abrigar todas as categorias é essencial para que o Remo consiga manter um padrão de qualidade que faça jus à sua história. Além disso, com a chegada de profissionais experientes e com networking de alto nível, como Marcos Braz, o clube tem todas as condições de atrair talentos que antes poderiam olhar para outras equipes com mais estrutura. Isso é estratégico e fundamental para quem quer se manter competitivo na primeira divisão. Outro ponto que merece destaque é a valorização de jogadores locais e a manutenção de atletas importantes do elenco. Diego Hernandes, por exemplo, já confirmou que permanecerá no clube, demonstrando confiança no projeto e no futuro do Remo. A base também está sendo estruturada, o que garante não só o presente, mas também a continuidade de um trabalho sólido e coerente nos próximos anos. E não podemos esquecer o impacto que tudo isso tem sobre a torcida. Quando se vê investimentos, renovações, modernização do CT e planejamento estratégico, a conexão entre clube e torcedor se fortalece. O Remo não está apenas jogando futebol, está construindo uma história que envolve todos que amam o Leão Azul, desde quem frequenta o estádio até quem acompanha de longe. A Série A que se aproxima promete grandes desafios, mas também grandes oportunidades. Com um elenco qualificado, uma estrutura moderna, planejamento estratégico e a energia da torcida, o clube do Remo tem todos os elementos para não apenas disputar, mas se estabelecer como uma força respeitada dentro do futebol brasileiro. E é essa perspectiva que enche o coração de qualquer remista de orgulho e esperança. Seguimos então, nação remista, porque a história do nosso Leão Azul não para por aqui e a próxima fase promete ser ainda mais intensa e cheia de novidades. O que a gente tem observado é que o acesso à Série A foi apenas o início de um trabalho que vinha sendo planejado há anos, e que agora começa a mostrar resultados concretos dentro e fora de campo. O clube do Remo está se reorganizando de maneira estratégica, buscando fortalecer cada setor, desde o futebol profissional até as categorias de base, e essa transformação é essencial para que o time não só consiga competir na elite do futebol brasileiro, mas também se mantenha relevante e competitivo nos anos que virão. O projeto de modernização do centro de treinamentos em Outeiro é um reflexo direto desse planejamento. Estamos falando de uma estrutura completa, que inclui campos de treino de alto nível, academia moderna, alojamentos para atletas da base e do futebol feminino, e espaços que possibilitam treinamentos de qualidade para todas as categorias. Esse tipo de investimento não é apenas um luxo, mas uma necessidade para que o Remo consiga atrair jogadores talentosos, manter os destaques do elenco e formar novas promessas que possam render frutos a médio e longo prazo. Além disso, a reforma do CT impacta positivamente a comunidade local, transformando Outeiro em um ponto de referência para o esporte e gerando oportunidades de desenvolvimento para toda a região. O planejamento do elenco para a próxima temporada também está avançando com rapidez. Atletas importantes já confirmaram permanência, outros estão prestes a assinar contratos, e o clube busca reforços estratégicos para aumentar a competitividade do time. Essa atenção aos detalhes demonstra que a diretoria está comprometida não apenas com a Série A, mas com a construção de um projeto consistente, capaz de sustentar o sucesso do clube de forma contínua. A valorização de jogadores que já possuem identificação com o clube, somada à atração de novos talentos, cria uma base sólida para que o Remo não precise se reinventar a cada temporada, evitando os erros que tantos clubes cometeram ao subir para a primeira divisão sem preparação adequada. E tudo isso está sendo acompanhado de perto pela torcida, que sempre foi o pilar fundamental do clube. O engajamento dos torcedores não se limita ao estádio, mas se estende às redes sociais, à participação em ações do clube e ao apoio incondicional em momentos decisivos.
A torcida azulina mostrou em 2025 que é capaz de influenciar positivamente o destino do clube, cobrando, apoiando e celebrando cada conquista com intensidade. Essa conexão entre clube e torcida é um diferencial importante, porque cria uma atmosfera de confiança e motivação que é sentida dentro de campo e também nos bastidores. Em paralelo, a gestão do Remo tem se mostrado transparente e focada em resultados. A comunicação com a imprensa e a sociedade remista, a clareza nos projetos e a abertura para diálogo com os torcedores fortalecem a imagem do clube e demonstram que o Leão Azul está preparado para assumir um papel de destaque no cenário nacional. A importância desse trabalho é ainda mais evidente quando se analisa a competitividade da Série A do Campeonato Brasileiro. Estar entre os grandes exige não apenas talento em campo, mas também estrutura, planejamento estratégico e capacidade de adaptação. O Remo está dando passos firmes nesse sentido, mostrando que entende a complexidade do desafio e que está disposto a investir em todas as frentes para garantir que a presença na elite não seja passageira. Outro ponto que merece destaque é o trabalho da diretoria em conjunto com profissionais experientes que trazem networking de alto nível, como é o caso de Marcos Braz. Esse tipo de parceria abre portas, aumenta a visibilidade do clube e facilita a chegada de jogadores de qualidade, que podem fazer diferença significativa na disputa da Série A. O planejamento cuidadoso também inclui atenção especial ao sócio-torcedor, que passará por reformulação para oferecer um produto moderno, acessível e que incentive ainda mais a participação ativa da torcida na vida do clube. A ideia é criar uma relação de ganha-ganha, em que os torcedores se sintam parte do crescimento do Remo e contribuam diretamente para a consolidação de um projeto sustentável e estruturado. Não podemos esquecer que toda essa movimentação é fruto de aprendizado. O clube do Remo passou por anos difíceis, enfrentou ameaças de falência, momentos de instabilidade e frustrações esportivas, mas a história recente demonstra que é possível superar desafios com planejamento, trabalho sério e união entre torcida, diretoria e elenco. A construção de um clube moderno e competitivo é um processo contínuo, e cada ação tomada agora terá impacto nos próximos anos, garantindo que o Leão Azul continue crescendo e conquistando espaço entre os grandes. A Série A que se aproxima não será fácil, mas o Remo chega com preparação, motivação e estrutura para enfrentar cada desafio de frente. O trabalho de Guto Ferreira, que conduziu o time ao acesso, é apenas um exemplo do que pode ser alcançado quando há alinhamento entre elenco, comissão técnica e diretoria. O clube também está atento às oportunidades de mercado, buscando parcerias e investimentos que permitam não apenas competir, mas fazer isso de maneira profissional, sustentável e ambiciosa. A modernização do CT e a atenção ao planejamento estratégico demonstram que o Remo está construindo um legado, e não apenas buscando resultados imediatos. Essa visão de longo prazo é o que diferencia clubes que se mantêm fortes na elite de clubes que sobem e rapidamente enfrentam dificuldades. E é justamente esse cuidado com todos os aspectos do futebol que faz com que o Leão Azul esteja pronto para enfrentar 2026 com confiança. Desde a base até o profissional, passando por estrutura, planejamento e torcida, cada peça está sendo cuidadosamente organizada para que o clube possa crescer de forma consistente. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. A Curuzu amanheceu tomada por um burburinho que poucos acreditariam possível até ontem. Nas arquibancadas, nos corredores do estádio e até nos grupos de mensagens, o nome de Rossi ecoa como sinônimo de surpresa e, para muitos, de traição. O ídolo do Paysandu, acostumado a ser celebrado pela torcida bicolor, estaria prestes a acertar um acordo surpreendente com o maior rival, o Remo, em uma reviravolta que ninguém viu chegando. Segundo pessoas próximas ao atacante, Rossi, conhecido por sua velocidade e por ser um dos símbolos recentes do Paysandu, teria recebido uma proposta irrecusável do lado azulino. A conversa teria começado de forma discreta, quase informal, mas ganhou corpo nas últimas horas. O movimento, se confirmado, promete provocar um verdadeiro terremoto no futebol paraense, já que poucos jogadores ousaram atravessar a fronteira emocional que separa os dois gigantes de Belém. Nos arredores da Curuzu, o clima é de incredulidade.
Alguns torcedores se recusam a acreditar que o atacante abriria mão de sua história no clube, enquanto outros já tratam a possível negociação como uma afronta pessoal. Há quem diga que a relação entre atleta e diretoria vinha estremecida, mas nada que sugerisse um desfecho tão drástico. Do lado remista, o suspense alimenta a euforia silenciosa. Há funcionários que juram ter visto representantes do clube em conversas avançadas, e até quem afirme que o anúncio já estaria sendo preparado. Rossi, até então discreto, mantém silêncio absoluto. Não concedeu entrevistas, não publicou mensagens enigmáticas e tampouco demonstrou sinais sobre seu futuro. Justamente essa ausência de posicionamento é o que sustenta o clima de mistério. A imprensa local tenta obter qualquer fragmento de confirmação, mas tudo o que se tem, por enquanto, são sussurros de bastidores e olhares cruzados que dizem muito sem dizer nada. Enquanto isso, Remo e Paysandu seguem oficialmente mudos, como se o rumor fosse apenas mais um entre tantos que surgem no futebol. Mas a cidade, essa sim, parece já ter tomado lado na novela. E, caso a transferência se concretize, Rossi pode se tornar protagonista de um dos episódios mais comentados do esporte paraense nos últimos anos, uma virada digna dos maiores roteiros do clássico Rei da Amazônia. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.